CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas do estúdio. Andréia, não tem como começar o nosso tema de hoje de outra forma, né? Amigos, negócios à parte? Pois é, essa é um dilema, né, de muito tempo, né, Álvaro? E foi legal porque de vez em quando eu abro uma caixinha lá no meu Instagram, Andréia Z Salsa, para quem quiser me curtir lá os conteúdos. E isso foi um pedido de uma seguidora, né, que está vivendo uma situação assim no negócio dela, em que ela iniciou o negócio com um familiar. E aqui, quando a gente fala amizades à parte, né? Negócio, amizades à parte, pode ser não só de amigos mesmo, que não tem uma relação consanguínea, mas amigos familiares, né? Pode ser pai, mãe, irmão, enfim, às vezes até uma relação de filho mesmo, de filha. E isso tem alguns pontos positivos, né, Álvaro? E alguns pontos que a gente tem que ficar sempre atentos. Mas eu, particularmente, sempre acho, e aqui, inclusive, não só do ponto de vista de sociedade, né, que eu abri um negócio e aí eu chamei uma pessoa mais próxima do ponto de vista afetivo para tocar esse negócio comigo. Mas, às vezes, uma subordinação, Álvaro. Às vezes eu estou numa empresa, né, como funcionário, tenho uma posição de liderança e trago um amigo, por exemplo, para fazer parte da minha equipe ou um familiar. Tem algumas empresas que até familiar nem permite, mas um amigo, né? E aí, como dar conta disso? Eu, particularmente, acho muito gostoso a gente trabalhar com amigos. Eu sou uma otimista aí das relações afetivas, porque eu acho que tem várias coisas positivas que, inclusive, eu vou falar aqui. Inclusive, eu recomendo um livro de um autor chamado Dale Carnegie, que tem um clássico, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para pessoas que acreditam aí na possibilidade, né, de trabalhar com amigos e isso aumentar, inclusive, a produtividade e a satisfação com o trabalho, vale a pena ler esse livro. Mas nem todo mundo concorda, Álvaro. Tem gente que não acha que é legal essa mistura, né, de negócios e amizade. Mas eu queria trazer aqui para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, claro que a gente poderia ficar conversando muito tempo sobre isso, mas de forma muito pragmática, como sempre a gente quer dar o tom aqui no nosso quadro, eu queria trazer 3 pontos que eu entendo que são positivos nessa relação de amizade com o negócio e 3 pontos que talvez possam ser pontos de atenção. Posso tocar assim? Vamos nessa. A gente sempre, quando fala essa frase, amigos, negócios à parte, ela vem carregada aí por trás de uma intenção não muito otimista, né? Mas esses 3 pontos positivos significa que pode dar certo essa relação. Sem dúvida, a gente é só olhar, né, para o mercado aí do ponto de vista do que a gente já tem de empresas de sucesso, quantas empresas familiares, inclusive no nosso Espírito Santo, né, Álvaro? Quantas empresas familiares que são muito bem sucedidas e que são compostas ali ou de familiares ou de amigos. Então, sem dúvida nenhuma, tem pontos positivos. Então, eu destaquei os 3. Então, por exemplo, primeiro, né, uma confiança prévia que acelera decisões, porque eu tenho dito muito aqui no nosso quadro, Álvaro, que a relação confiança e performance cada vez mais tem feito sentido em bons resultados dos negócios, porque é muito bom a gente trabalhar com quem a gente confia, porque a gente, inclusive, vai reduzindo burocracias, aquela, né, que tem que ter, tudo tem que ter um e-mail, tudo tem que ter um papel, tudo tem que ter uma ata, Isso, quando fica em excesso, é um sintoma, muitas vezes, que falta confiança em quem está trabalhando junto. Quando a gente trabalha, obviamente, com amigo, e amigo pressupõe lealdade, né, afeto, um espaço ali para realmente você tomar decisões de uma forma mais rápida, né, e segura, obviamente que isso é um ponto extremamente positivo no mundo que tem nos exigido cada vez mais velocidade e adaptação. Então, sem dúvida, essa confiança prévia que acaba acelerando decisões, que para o mundo dos negócios é super importante. O segundo ponto é uma comunicação mais direta e honesta, porque se eu estou trabalhando com um amigo e que eu tenho confiança, ali tem uma facilidade maior de você ter feedbacks às vezes mais rápidos, um alinhamento mais rápido e especialmente momentos de pressão, que é
né, o mundo dos negócios e o mundo corporativo, e o mundo do trabalho de uma forma geral, às vezes a gente enfrenta momentos de pressão e ter uma comunicação numa relação de confiança, isso flui de uma forma muito melhor. E o último item que eu queria trazer, que é um famoso engajamento, que é uma expressão que a gente usa muito aqui no nosso quadro, o maior engajamento emocional no projeto, porque quando você fecha um projeto, um negócio, né, ou você está numa relação de subordinação com um amigo, existe vínculo afetivo, você quer que dê certo, porque afinal de contas é seu amigo, né, que está ali junto com você, então tem ali uma predisposição para se dedicar mais, né, para apoiar um ao outro, para enfrentar esses desafios, né, com esse espírito de parceria. Então, sem dúvida, né, num negócio formado ali por amigos, né, e aí ampliando aí sempre para o aspecto de familiares também, a gente tem uma conexão emocional que gera, como consequência, o engajamento. Mas, como você disse, Álvaro, tem ponto negativo aí também, né, que a gente tem que ter aí um pouco de atenção. Inclusive tem uma série, não sei se você já viu, Álvaro, eu ainda não vi, tá? Mas tem muita gente falando que é aquela série que traz a sócia das lojas pernambucanas. Ah, eu vi. Que é uma... Já viu isso? Claro, daí eu tô doida pra ver. Halley, no O Testamento, isso aí, no Globoplay. Isso aí, Álvaro. Isso aí, Álvaro. Esse é um exemplo, né? Como eu disse, assim, olha quantas empresas bacanas, né, bem-sucedidas são formadas por relações de amizade e relações familiares. Mas também tem esses exemplos que, inclusive, virou uma baita de uma série e que está todo mundo falando, só está faltando eu assistir, porque traria muitos insights, inclusive, aqui para o nosso quadro. Mas o que provavelmente, né, pode ter acontecido ali naquela trama familiar, que é exatamente o nosso quadro de hoje. Então, o primeiro ponto é essa dificuldade de separar emoção e razão, porque tem muita conexão afetiva, às vezes, né, traz ali uma dificuldade de uma cobrança, né? Uma coisa é quando você cobra de um distanciamento um pouco emocional, ou talvez menos preocupado com o impacto da tua cobrança que vai causar na outra pessoa. Quando você está com um familiar e um amigo, cobranças, avaliações, às vezes decisões mais duras, são mais difíceis. Inclusive as pessoas que não curtem essa relação de liderança e amizade, elas dão muito peso para isso, porque como que faz para você, por exemplo, ter que demitir um amigo, né? Afinal de contas, ali tem uma relação, eventualmente ou muito provavelmente você conhece a família do amigo, então tem realmente esse dilema que é mais difícil. O segundo, que são conflitos, aí a própria série fala sobre isso, né? Conflitos mal resolvidos que podem afetar duas áreas, pelo menos, aí da vida. A primeira, a própria empresa, né? Porque você imagina, se tem um mal entendido, uma coisa muito mal resolvida, impacta a empresa, e o mais triste, né, que é o impacto ali de amizade. Eu, o Álvaro, conheço várias histórias de sociedades que não foram bem-sucedidas e que, infelizmente, além do negócio não ter dado certo, as pessoas de amigos viraram inimigos. E aí é muito ruim, porque isso tem que estar realmente na balança na hora que você decide abrir um negócio com um amigo. E, por último, pode ter uma falta de profissionalização. O que significa isso, né? Eu tenho tanto afeto pelo meu amigo, pelo meu familiar, tanta vontade que vai dar certo, que eu, às vezes, esqueço de estabelecer que para qualquer configuração de negócio é muito importante, né? Regras claras, contratos, divisões ali objetivas de funções e metas definidas, e, às vezes, Álvaro, um excesso de informalidade, né? Porque aquela coisa de não separar o que é do pessoal, do que é profissional, que muitas vezes, inclusive, acaba gerando desgaste. E nesse aspecto de formalização, sobretudo em aspectos de sociedade, eu queria até dar uma dica aí de quem se interessa por isso, para seguir uma pessoa aqui do Espírito Santo, que se chama Cristina Brum. Ela é uma advogada e ela é especialista em aspectos societários. Ela dá muitas dicas e ela traz exemplos, né? Porque ela sempre diz assim nos comentários dela, que no início tudo é lindo, né? Todo mundo está concordando, até uma primeira crise
de decisão, uma crise do negócio, que aí onde está escrito quem ganha o quê, onde está definido, ou se uma das partes decide romper o negócio, se eu não estabeleço e não deixo as regras claras lá no início, onde estava todo mundo amigo, todo mundo feliz, todo mundo, né, numa relação positiva, depois, onde as emoções estão alteradas, a chance disso dar um problema muito grande é enorme. Então, vale a pena seguir essa pessoa. E aí, Álvaro, o ouvinte pode estar perguntando para a gente nesse momento, tá, mas o que eu faço? Qual é a sua posição, né? É positivo ou é negativo? Que caminho eu devo seguir aí para, se eu quero, estou aqui com um amigo, né, com um familiar doido para abrir um negócio, a gente tem uma ideia super bacana. Eu sempre vou, Álvaro, para duas linhas, né? O primeiro, que eu falo muito aqui no nosso CBN Vida Profissional, porque eu acredito muito, que é o autoconhecimento. Você precisa entender se você é uma pessoa que tem características que dará conta de tomar decisão de forma compartilhada. Às vezes você é uma pessoa que, por natureza, é muito autoral, ou está acostumada a lidar com as... Quer ver uma coisa que é muito comum, Álvaro? Vamos unir os nossos negócios. Eu tenho um negócio, o Álvaro tem um negócio, somos amigos, e juntando os nossos negócios, a gente tem uma maior competitividade neste mercado, né? Vai crescer mercado, vai trazer mais clientela. E aí, só que imagina, pode ser que eu, entendendo a minha personalidade, ou você a sua, a gente não dá conta de dividir decisões. Às vezes a gente tem ritmos diferentes, embora possa se gostar, ter afeto, mas uma coisa é o dia a dia, né, em que a gente viaja, e outra coisa é você sentar numa mesa para tomar decisões de negócio. Então, o autoconhecimento, não só nesse tema, né, mas todo o restante da vida, no meu entendimento, sobretudo na carreira, é muito importante. E o segundo, né, que é tomei a decisão, vamos fechar o nosso negócio, é dialogar. Diálogo franco, conversar, né, estabelecer quais vão ser os combinados e sempre entender que quando tiver algum nível de desconforto ali, na hipótese de fechar realmente um negócio com amigos, é sentar para conversar. Eu sei que é desafiador, né, a famosa DR, né, Álvaro, Sim. que é discutir a relação, que às vezes é chato demais mesmo, que você tem que colocar coisas na mesa que você não quer incomodar o amigo ou o familiar, mas é muito importante, né? Não só nos negócios, mas na vida. Então, eu acho que é isso, Álvaro. Andréia, tem os dois caminhos. E tem sobre essas DRs, assim, né? Às vezes uma das partes ou as duas evitam ter essa conversa e ficam ali por um tempo curtindo aquele incômodo antes de manifestar. E quando manifesta o incômodo, ele pode estar muitas vezes já muito grande, né? Muito maior do que uma simples conversa resolveria inicialmente, né? Sem dúvida, Álvaro. Isso é muito importante, não só no tema aqui que a gente está falando, mas, por exemplo, em aspectos de liderança, na relação do dia a dia profissional, que é uma coisa que poderia ser resolvida ali imediatamente ou logo em seguida, você deixa, aquilo vai crescendo. E uma coisa, né, Álvaro, quando as coisas não são esclarecidas, a chance da gente criar paranoia e criar um monstro maior do que é, né? Ou às vezes deixar, a coisa aconteceu em janeiro, aí você quer trazer lá em dezembro, além de ter um tempo enorme, a pessoa que está recebendo o teu feedback lá em dezembro fala, poxa, Álvaro, o negócio aconteceu em janeiro, a gente está em dezembro, você vem trazer isso agora, só que a pessoa que está com conforto, ela está agarrada lá em janeiro. Ela está amarrando a mágoa. Ela está amarrando a mágoa e que a pessoa que está recebendo o feedback em dezembro não está sabendo que ela não tem bola de cristal. Então, obviamente que a gente falar aqui é muito mais fácil e isso é um exercício muito difícil mesmo. A comunicação, eu digo que 10 em cada 10 empresas têm problemas de comunicação porque ela não é trivial, ela é difícil mesmo, porque envolve características diferentes, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade, tem a ver com história de vida, né? Como que foi você na sua infância? Você foi uma criança que deixaram você falar ou foi muito silenciado? Então isso tudo chega no mundo adulto e no mundo dos negócios, isso vem à tona. André, mas uma coisa que a gente tem certeza é que vamos dialogar, porque não tem chance de dar erro, né? Faz sentido aquela percepção de que a gente costuma ser mais cortês com uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade e às vezes tem um trato mais rude com pessoas mais próximas, um familiar, um amigo, a gente se sente mais à vontade a falar de uma maneira que
não é agradável e isso pode gerar esses problemas nos negócios? Sem dúvida, Álvaro. E aqui a gente está falando desse item que eu trouxe, que é a falta de profissionalização. Também pode entrar nesse escopo, que é um excesso de informalidade, um excesso de cuidado, né? O que eu chamo de etiqueta corporativa, que é muito importante a gente entender que tem ali uma relação que é corporativa. Às vezes você quer fazer uma brincadeira com um amigo que faria sentido numa mesa de bar, mas você está numa mesa profissional com a presença de um cliente, né? E o cliente, ele não entende aquele nível de intimidade que vocês têm, ou isso que você está falando, né? Eu tenho filtro para falar com algumas pessoas que às vezes eu não tenho uma relação afetiva, e eu elimino o filtro para falar com alguém que eu tenho afetividade, que às vezes eu amo, inclusive, mas esqueço de que tenho que ter ali algum nível de cuidado, que é a famosa, né, comunicação não violenta, né, Álvaro, que tanto se fala aí. Então a gente precisa também cuidar para que a nossa comunicação não seja violenta, não só com quem não é tão próximo, que normalmente a gente tem mais filtro, mas também com quem a gente tem proximidade, e aí a gente extrapola, inclusive, as relações corporativas e vai, inclusive, para a vida pessoal, que impacta também na nossa carreira. Então, né, a nossa relação do dia a dia, se a gente não tem esse cuidado na tratativa de quem está perto da gente, isso acaba indo, né, a nossa emoção, o nosso humor, né, e o aspecto emocional vai para o ambiente profissional. Então, sem dúvida, esses são elementos super importantes e que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando aqui hoje, Álvaro. E é isso aí. Vamos nos tratar bem e criar bons laços, bons amigos, assim como nós, né, Andréia, aqui na CBN? Nossa, não, nem fala. Álvaro, você tocou no ponto, porque é isso, né? Eu acho que as relações de afeto, e eu sei que essa não é uma posição unânime, tem gente que acha que tem que ter distanciamento, mas não é a minha tribo, Álvaro. A minha tribo a gente é profissional, né? Cada um no seu papel. Há que se ter muita maturidade para trabalhar, né, estabelecendo laços de afeto, mas como é bom a gente trabalhar com amigos, né, com pessoas que a gente gosta. Eu, particularmente, na minha vida, não abro mão, e sem dúvida na CBN a gente, enfim, faz questão, né, de estabelecer essas relações de respeito, de muito profissionalismo, mas de muito afeto mesmo. Eu sou muito feliz aí na CBN. E nós somos felizes por te ouvir aqui com a gente no nosso quadro CBN Vida Profissional. Se você, nosso ouvinte, nosso amigo, quiser contribuir, envie sua mensagem aqui, um tema que você queira que a Andréia fale sobre nos próximos dias. A gente vai te ouvir, vai ler e avaliar e mandar para a Andréia para uma futura conversa aqui entre amigos. Andréia Salsa, muito obrigado. Obrigada, Álvaro. Obrigada aos ouvintes. Um ótimo final de semana. E até sábado que vem. Até.